Olá, vamos continuar então nesse segundo bloco aqui. Nós vamos falar então sobre os operadores. Veja só, o Excel, ele é um software de planilha eletrônica que faz cálculo. A célula vai dar um resultado para você. E quando você quer então que a célula dê um resultado, você tem que avisar ao Excel. E aí nós fazemos isso por meio de operadores. É importante a gente saber o seguinte, que quando a gente vai fazer qualquer cálculo, qualquer operação, a gente então tem dois tipos de operações, dois tipos de fórmulas. Olha lá na tela. Vamos dar uma olhada aqui nos tipos de fórmulas que nós temos. Eu quero mostrar isso para você aqui. Nós temos então no Excel as fórmulas. E essas fórmulas podem ser manuais ou automáticas. Quando a gente faz fórmulas manuais, a gente constrói então essas fórmulas manualmente por meio de operadores. Quando a gente calcula de maneira automática no Excel, a gente não usa operadores, mas a gente usa funções, que são então fórmulas automáticas pré-existentes que já estão lá. Acontece que toda e qualquer fórmula, todo e qualquer cálculo que a gente vai fazer, a gente precisa inicializar por meio de operadores de inicialização. Ou seja, antes da gente escrever qualquer fórmula, a gente primeiro coloca esses operadores. Para quê? Porque eles são os operadores que vão avisar o Excel. Agora é hora de calcular. E aí o Excel vai pegar e dar o resultado naquela célula. Portanto, é dessa forma que a gente trabalha no Excel. E para começar então essas fórmulas, nós temos então os operadores. Só um minutinho aqui, pegar aqui a minha canetinha. Muito bem. E aí nós temos então os operadores de inicialização de fórmulas, que podem ser o igual, o mais, o menos e o arroba, sendo que o arroba ele vai ser usado somente antes de funções, ou seja, em fórmulas automáticas, nas funções, tá? Mas eu posso então utilizar qualquer um desses operadores para inicializar uma fórmula. E aí estou avisando o Excel, agora é hora de calcular. Então antes da fórmula eu coloco esses operadores. E aí o Excel vai saber que é hora de calcular. Do contrário, se eu não colocar esses operadores, o Excel vai achar que eu estou escrevendo um texto ali naquela célula e não vai calcular nada. Ainda que eu coloque 2 mais 5 menos 3. Quando eu apertar Enter, ele vai achar que é um texto aquilo lá e não vai me dar a resposta. Aí eu tenho que colocar igual 2 mais 5 menos 3. E aí sim ele vai fazer o que precisa fazer, tá certo? Muito bem, então agora que você sabe disso, para inicializar tem que ter o igual. Muita atenção, porque às vezes lá na hora da prova ele fala que a fórmula tal, aí coloca uma fórmula extremamente complexa e não coloca o igual. Aí ele fala, vai dar o resultado tal. Não vai dar resultado nenhum, porque não tem igual. Vai ser um texto e aquela célula não vai calcular nada. Tá certo? Então, muito bem, vamos lá. Vamos dar uma olhada agora no conjunto de operadores do Excel. Esses operadores servem então para a gente calcular e criar as fórmulas aritméticas, as fórmulas que são então manuais. Vamos então começando nesses operadores aritméticos. Temos o mais, que é a adição, o menos, que é a subtração. Temos o asterisco, que é a multiplicação, e a barra, que é a divisão. Tá? Então, esses são a adição, subtração, multiplicação e divisão. Os 4 operadores aritméticos. Eles são extremamente tranquilos, a gente conhece muito bem, mas a gente tem ainda outros dois que são um pouquinho mais complexos aqui, que é a potência
e a porcentagem. Tá? Então, potência e a porcentagem. Muito importante a gente conhecer esses dois, porque eles costumam ser cobrados e costumam então ter um nível de complexidade um pouco maior. Então, dando uma olhada aí na potência, a potência é quando você tem uma base e quer elevar essa base a um expoente, sendo que a potência realiza a seguinte operação. Ela vai multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes do expoente. Então você está vendo aí, olha lá, você tem 2 elevado a 3, ou seja, ele vai multiplicar 2 por ele mesmo, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Mas essa representação no Excel tem que ser feita dessa maneira aqui. Como é uma operação, você tem que colocar com igual inicialmente, e aí você vai colocar o 2, que é a base primeiro, vai colocar o operador de potência e vai colocar o 3, que é o expoente. E aí sim você tem o cálculo de uma potência. Dessa forma que a gente faz lá no Excel, tá? Fazendo então o cálculo de potência, então é dessa maneira, por meio do operador acento circunflexo aí, que é a potência no Excel. A porcentagem, ela também tem a sua peculiaridade. Então, quando você vê esse cálculo aí, né, 10 mais 50%, quanto que você acha que vai dar de resultado? Muita gente, então, né, pensa exatamente isso. Vai dar 15, mas não vai dar 15. Dessa forma que está aí, o resultado vai dar isso daqui. Como assim, professor? Veja só, você tem, então, 10 mais 50%. Acontece que 50% é 50 dividido por 100. E aí o que acontece? Eu tenho que tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então vai dar 1000 mais 50. Isso aqui vai dar 1050 sobre 100, que é igual, se eu subir isso daqui para cá, né, não é por 100, 1050 por 100, então é 1050%. Este é o resultado, exatamente o que você está vendo aqui. E é assim que a gente calcula, então, a porcentagem no Excel, certo? O que acontece, então? O que pode vir? O que pode trazer em prova, né? O que o examinador pode trazer para nós aí em prova? Uma situação de operadores aritméticos. Ele pode trazer uma operação como essa que você está vendo aí. Olha lá, então. Então, aqui, o que acontece é o seguinte. Eu tenho que calcular essa operação e ele coloca exatamente assim em prova, falando, calcule a operação que está aí. Aí você tem que fazer o cálculo. Quanto que vai dar isso daqui? Calcule aí. Dá um tempinho aí e calcule aí. Olha lá na tela. Então veja aí e faça o seu cálculo. Muito bem. Você pode dar pausa e fazer o seu cálculo aí. E aí eu vou já dar o resultado para você. Olha só o resultado. O resultado vai dar 12. Como que é isso? Então você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você não vai começar daqui do início sair calculando tudo naquela direção. Não, por quê? Porque os operadores têm a precedência deles. Ou seja, eles têm a ordem de resolução. E nós resolvemos primeiro o que? A potência. Isso aqui vai dar então 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. Em seguida, vem a multiplicação ou a divisão. Por quê? Porque ambas têm a mesma precedência. Tem muita gente que já vem aqui direto para resolver a multiplicação, porém, elas têm a mesma precedência. E qual que eu resolvo primeiro? A que aparecer primeiro na minha fórmula. E quem apareceu primeiro foi esta daqui. A divisão apareceu primeiro. Então eu resolvo essa daqui primeiro, fazendo então a divisão, que vai então nos dar 18 dividido por 9, vai dar 2. Aí sim eu faço em seguida a multiplicação. 2 vezes 5, que vai dar 10.
Por fim, a gente faz então essa soma aqui, que vai dar 12. Então, dessa maneira que a gente resolve. E isso acontece por quê? Porque existe a precedência dos operadores aritméticos, que eu quero que você aprenda, então, dá uma olhadinha, para você não esquecer jamais. Olha lá, nós temos o seguinte. Primeiro, nós resolvemos a potência. Sempre, não importa onde ela estiver na nossa fórmula. Em seguida, nós resolvemos a multiplicação ou a divisão. E ambas têm a mesma precedência. Então, qual que eu resolvo? Primeiro aquela que aparecer primeiro. E em seguida, nós temos então a adição ou a subtração. Tá? Então, essas que são resolvidas por último. E aí sim nós temos essa precedência dos operadores aritméticos. Atenção, é muito importante você saber que isso daqui cai em prova e você tem que ter isso já, né, bem sedimentado no seu cérebro aí. Olha lá. Acontece que essas precedências podem ser alteradas. Como assim? Olha aqui o que eu estou dizendo. Quando a gente usa parênteses, a gente pode alterar a precedência dos nossos operadores. De que maneira? Olha aí então, nesse caso. Agora aqui, você vai ter que verificar. O que você vai fazer primeiro? Você vai fazer primeiro aquilo que está entre parênteses, para depois resolver as coisas que estão lá fora. Então, primeiro, não importa. Mas você diz, professor, que o expoente aqui, né, a potência é resolvida primeiro. Sim, a potência é resolvida primeiro, mas agora eu estou falando, force primeiro essa divisão aqui. Faça primeiro essa divisão aqui, porque eu estou colocando parênteses. Agora você calcula aí na sua tela, olha lá. Calcula aí. Coloca pausa e vai fazer seu cálculo. Depois você terminar, você despausa, que aí a gente vai resolver agora. Muito bem, então a gente começa aqui fazendo o que está entre parênteses. 18 dividido por 3 vai dar 6. E agora? O que eu faço? Agora volta ao normal. Não tem mais parênteses. Quem vem primeiro? Vem então a potência. Então eu vou fazer 6 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 36. E aí depois? Depois eu faço a multiplicação. 36 vezes 5 vai dar 180. E por fim, eu faço então a soma, que isso aqui vai dar 182, que é então o cálculo que a gente tem aí. Então é muito comum em prova ele colocar uma fórmula assim, por extenso, e você tem que resolver isso ali fazendo o cálculo na hora. O que ele quer que você conheça? Ele quer que você conheça quem são os operadores, a precedência dos operadores e o uso dos parênteses. E eu quero que você preste atenção nessa observação aí. Olha lá. O uso dos parênteses, então, forçam a precedência e são resolvidos primeiro. Tá? Primeira coisa que você vai resolver é o que está entre parênteses. Muito bem, mas além dos operadores aritméticos, nós temos o operador de concatenação. O operador de concatenação é um operador, então, que ele serve para juntar, tá, valores de duas ou mais células, colocando, então, esses valores lado a lado. Então, o que é concatenar? Talvez essa expressão seja novidade para você. O que é concatenar? Concatenar é juntar lado a lado, colocar lado a lado valores de duas ou mais células, tá certo? Então nós vamos dar uma olhadinha aí na concatenação, é o operador e comercial. Olha lá na tela. Nós temos o seguinte, olha a seguinte operação. Você tem aí a célula A1, que é igual a 8, A2, que é igual a 5, e aí você tem a célula A3, que é a fórmula A1 concatenado com A2. Esse é comercial, você lê assim, concatenado. O que ele vai fazer? Ele vai colocar lado a lado esses valores, A1 e depois A2. Qual é o resultado disso? O resultado disso é este aqui, ó, 85. Observação, não é soma, tá? Concatenação, o E comercial, não é soma, ele junta. Tá legal? Por isso que não dá 13, porque ele não vai fazer a soma. Deu 85, ele pôs o 8, depois o 5. Pronto, só isso. Colocou um ao lado do outro. Muito bem. Olha lá na tela. Eu quero que você veja essa
questãozinha que já caiu em prova. Ele deu as seguintes células e falou: qual a fórmula em A3? Eita ferro. Veja só, colocou lá, né? Fulano na A1. stj.jus.br na A2. E na A3, ele coloca fulano arroba stj.jus.br. Ele fala qual a fórmula, sendo que foi usado o e-comercial. Qual a fórmula, sendo que eu usei o e-comercial? Qual a fórmula? Então vamos pensar comigo? Olha só. Você sabe que vai ter que juntar A1, não é verdade? Comece então com o igual, você vai ter que juntar A1. Você vai juntar. Então, se eu vou juntar, eu tenho que pôr o e-comercial. Beleza. Vai juntar com o que agora? Que o resultado final, você tem que olhar para o resultado final. Você sabe que isso daqui é A1. Você sabe que isso daqui é A2. Tá, professor? Isso daqui é um texto. E eu vou também juntar esse texto. Como que eu faço isso? Uai, eu junto A1 concatenado com o texto, que é o arroba. Só que como ele é texto, ele precisa colocar entre aspas. Atenção, em toda a fórmula do Excel, quando eu vou colocar texto, eu tenho que colocar o texto entre aspas. Atenção, isso é muito importante. Sempre que houver um texto na minha fórmula, como é esse caso aqui, eu estou fazendo a concatenação, isso é uma fórmula manual de concatenação, e se eu estou fazendo isso e é um texto, eu coloco então aspas, tá bom? Volta lá. Então nós temos o seguinte, concatenado com o que agora? Com A2, e deu exatamente isso. Ficou então fulano, arroba, stj.jus.br. Olha lá na fórmula, quando a gente edita a fórmula, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Ó, tá? A1 concatenado com arroba, entre aspas, porque é um texto, concatenado com A2, que é a outra fórmula, beleza? Muita atenção a esse tipo de questão, uma questão complexa. Uma questão complexa por quê? Porque a gente precisa se lembrar dessas peculiaridades, né, de concatenação de texto que tem que estar entre aspas e assim por diante. Mas é assim que cai em prova. Foi questão de prova isso daqui. É importante então você se familiarizar com isso, beleza? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Esse foi concatenação. Vamos agora falar sobre operadores lógicos. Os operadores lógicos do raciocínio lógico vão permitir então a gente criar algumas sentenças lógicas. Como resultado, elas darão verdadeiro ou falso lá na nossa célula. Então nós temos o maior que, temos o menor que são representados então por esses símbolos. Você tem aí, ó, igual a 5 maior que 7. O igual é para inicializar a fórmula. 5 maior que 7 é a expressão lógica. E ele está afirmando, ó, 5 é maior que 7. Isso é uma afirmação. Ora, no raciocínio lógico, a sentença vai ter um valor lógico. Qual é esse valor? Vamos lembrar? Ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Somente esses valores. E nessa fórmula aí ele está falando 5 é maior do que 7. É uma afirmação. Essa afirmação é o quê? É falsa, porque 5 não é maior que 7. Então olha lá. Lá na célula ele vai colocar falso. Ok? Muito bem. Se você coloca então 5 menor que 7, ele está afirmando 5 é menor que 7. Isso é uma afirmação verdadeira, ele vai aparecer lá, verdadeiro. Mas nós temos também o maior ou igual, né, que nós temos aí esse símbolo, cuidado, porque lá no Excel, muita atenção, porque esse símbolo no Excel é assim que ele é feito, com dois símbolos, com maior e depois com igual. Mas nós estávamos acostumados a escrever lá na matemática de que jeito? Olha lá na tela. A gente estava acostumado a fazer assim, ó, maior ou igual. Isso não existe no Excel, isso vai cair em prova, ele já falou isso. Já caiu isso em prova, né? E não existe assim, tem que ser desse jeito aqui, porque senão você vai errar na sua prova.
menor ou igual, também mesmo esquema, e nós temos o seguinte, ele está afirmando 5 é maior ou igual a 7. Essa afirmação é o quê? É falso, vai aparecer lá na célula. Se ele falar 5 é menor ou igual a 7, vamos ver por que é falso o anterior. Porque ele não é nem maior e nem igual. Por isso que é falso. 5 não é maior e nem é igual. E agora aqui, 5 é menor? 5 é menor. 5 é igual? Não, não é igual. Mas se eu tenho um que foi verdadeiro, então esse aqui vai ser verdadeiro. Ele é menor do que 7, sim. Né? Então é assim que funciona. E aí nós temos ainda o igual e o diferente. Mais uma observação. Lá no Excel não tem o diferente, que é o igual cortado. Aqui o diferente é o sinal de menor seguido do sinal de maior. Olha lá de novo. Então, o sinalzinho diferente não existe lá no Excel, tá? Não existe. Diferente é assim que a gente faz. E veja, ele está falando, né? 5 é igual a 7. Isso é verdade? Não, é falso. E ele fala, 5 é diferente de 7. Verdadeiro, ele é diferente de 7. E aí ele escreve lá, verdadeiro, tá certo? Então na célula ele vai escrever exatamente isso. Muito bem. E aí agora nós passamos das fórmulas manuais, que são construídas com operadores, para o uso de fórmulas automáticas, que são as funções. E as funções, elas são inúmeras no Excel. Nós temos muitas funções, centenas de funções no Excel. E a cada versão ele cria novas funções. É exatamente isso que nós vamos ver aqui. Nós temos várias funções novas nessa versão 2016. E a gente tem que estar familiarizado com isso. Por quê? Porque como é uma função nova, o examinador pode ir lá e pegar, né, exatamente aquela função. Porém, é muito importante que você saiba o seguinte. Os examinadores, eles costumam cobrar em termos de função uma quantidade de funções que são sempre as mesmas, que são as funções mais conhecidas, que existe um conjunto de funções que esse conjunto é o mais cobrado em prova. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos focar aqui nessas funções mais conhecidas. E aí eu vou citar algumas novas funções e vou dizer, né, a definição delas para vocês, justamente, né, posteriormente isso, para você saber que essas são funções novas somente, né, a partir do 2016, que é essa nossa nova versão que nós estamos trabalhando aqui nesse curso, ok? Vamos lá, vamos continuar então. Nós vamos ver as principais funções, mas antes de qualquer coisa, é importante que você saiba que para escrever essas funções, elas possuem uma sintaxe, ou seja, é a forma como elas são escritas. E aí nós precisamos conhecer essa sintaxe, porque muitas vezes em prova o examinador não quer nem que você calcule nada. Ele quer apenas que você diga se aquela função foi escrita da maneira correta. Então isso é importante também. Ele vai falar, a sintaxe da função tal está correta. E aí a gente tem que avaliar isso, ok? Muito bem, vamos lá. Nós temos o seguinte. As funções são cálculos pré-definidos. São cálculos que já estão lá. São cálculos automáticos que já existem no Excel. Elas possuem um nome e você chama esse nome da função. Mas é importante a gente saber qual é a sintaxe dessas funções. Ou seja, como que elas são escritas. E a sintaxe é a seguinte. Como ela é uma função, é um cálculo, ela vai então começar com igual. Nós vimos que é possível, ao invés do igual, também colocar aqui o arroba antes do nome da função. Toda função tem um nome, você tem que escrever o nome exatamente da forma como ela é. Por exemplo, se você vai escrever a função soma, a função é soma, não existe função somar. E muitas vezes em prova ele coloca lá, somar isso, daquilo, daquilo lá. Ou seja, vai dar um erro, porque ele vai dizer, não existe essa função, tá certo? Vamos continuar. Nós temos também parênteses aqui, que servem para você então colocar dentro dos parênteses os argumentos, que são valores de entrada. Por exemplo, você vai somar alguma coisa. Então, quando você vai somar, você tem que dizer quais células você vai somar. Você então vai colocar aqui dentro da função para dizer quais células. E geralmente você coloca um intervalo de célula aqui,
Para isso que servem os argumentos, porque eles são, então, valores de entrada que você vai colocar, que aí a função vai calcular automaticamente para você, certo? Muito bem, vamos lá, vamos voltar. Quando você tem mais de um argumento, eles são, então, divididos, separados por ponto e vírgula. Então, quando dentro dos parênteses nós temos mais de um argumento, nós separamos, então, esses argumentos por ponto e vírgula. Atenção, não é vírgula, nem dois pontos, é ponto e vírgula, tá certo? É ponto e vírgula que separa os argumentos dentro dos parênteses aí nas funções. Muita atenção a esse detalhe importante. Por que eu estou dando ênfase a isso aqui? Porque lá na hora da prova, às vezes ele coloca toda uma função, às vezes até complexa, e aí ao invés dele separar o argumento por ponto e vírgula, ele separa por vírgula. E você tem toda a dificuldade para calcular aquilo lá, achando que você está fazendo a coisa certa. Quando chega lá na resposta, você vê que estava tudo errado. Por quê? Porque ia dar um erro de sintaxe daquela função. Porque ele não ia calcular nada. Ele não ia calcular porque foi escrito da maneira errada. Tá legal? Então, por isso que a gente tem que estar atento à sintaxe. E o examinador, ele tem cobrado muito isso. A questão da sintaxe das funções. Fique atento, então, a isso, ok? Se chegar a função, você já tem que olhar para ela, verificar a sintaxe dela, para saber se ela foi escrita da maneira correta. Muito bem, vamos lá. Vamos, então, continuar. Nós vamos falar um pouquinho sobre funções de data. São funções aí que calculam datas do Excel. Então nós temos, por exemplo, a primeira delas, que é a função hoje. Uma observação importante é que você está vendo que não há valor nenhum aqui de argumento, não é verdade? Muito bem. Então, mesmo não tendo valor nenhum de argumento, nós temos que manter os parênteses. Não pode deixar, né, de colocar os parênteses. Então vamos lá, vamos continuar. Hoje, o que essa função faz? Ela insere automaticamente a data na célula. A data de onde? A data do seu computador, a data do sistema, a data atual que está no seu computador. Aonde ela coloca? Na célula em que você inserir essa função, ok? Outra função de data que nós temos é a função agora. A função agora, ela insere a data e a hora do sistema. Muito bem, tem gente que acha que não, é só a hora. Não, é a data e a hora que ele vai inserir aqui no sistema, tá? A data e a hora do sistema que ele insere na sua célula automaticamente, ok? Então essas duas funções costumam ser cobradas com frequência, né? Data é agora e hoje, embora elas sejam funções extremamente simples, mas são funções que são cobradas aí. Então é importante a gente se familiarizar com elas, ok? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Temos as funções aritméticas, elas também costumam ser bem cobradas, né? São funções que fazem o cálculo aritmético. E uma das mais conhecidas em prova e mais cobradas é a função soma. Ela serve para somar os valores do argumento. Ela então soma automaticamente os valores desse argumento aí. E aí você está vendo o argumento, e o argumento é um intervalo de células. E a gente tem que estar bem familiarizado com esses intervalos. Lembra que eu falei? Esses intervalos costumam ser cobrados, e aí nós precisamos saber que intervalo é esse que ele vai somar. Diga para mim, então, quais as células que ele vai somar. Isso mesmo, muito bem. A1 mais B3 mais B4 mais C3 mais C4. Veja só, isso aqui é um E. Ele vai somar A1 e B3 até C4. Ele vai somar tudo isso. Então ele vai fazer toda essa soma. A1, B3, B4, C3, C4. Essa função, ela é muito importante, ela é muito cobrada em prova, e aí eles criaram um botão que vai inserir automaticamente essa função lá na sua célula, que é o botão autossoma. O botão autossoma, ele insere automaticamente
a função soma na sua célula. E o que é importante você saber aqui a respeito do autossoma é que se você clicar no botão autossoma, então você tem um conjunto de células, tá? Uma coluna lá que você tem várias células e você quer ao final inserir a função soma para ele somar todas aquelas linhas que estão acima. Se você clicar no botão autossoma e não fizer mais nada, o que ele vai fazer? Ele vai inserir a função soma na sua célula, mas ele vai esperar que você forneça um intervalo. Só que ele vai te oferecer um intervalo, um palpite de intervalo. Ele oferece para você um palpite de intervalo, mas às vezes não é o que você quer. E aí você pode editar aquele intervalo. Então ele fica lá com a função aberta, pronta para você editar o intervalo ou para finalizar. Você pode finalizar pressionando Enter ou Tab, e aí ele vai finalizar aquela função soma e vai dar o resultado para você. Ou seja, se você clicar no botão autossoma sem fornecer intervalo nenhum, ele sugere um intervalo para você, espera que você edite e finalize. Agora, se você selecionar aquele intervalo de células, você seleciona o intervalo de células e clica no botão autossoma, aí ele já te dá o resultado automaticamente sem você precisar finalizar. Então esses são os dois usos do botão autossoma. Sem intervalo selecionado, você precisa finalizar. E com o intervalo selecionado, ele já finaliza automaticamente para você. Atenção a esse detalhe quando há questões que falam do procedimento do uso do botão autossoma, tá beleza? Então esse botão aí é o autossoma, olha lá. Então essa função é uma função muito conhecida e muito cobrada em prova, a função autossoma, a função soma, que pode ser inserida automaticamente por meio do botão autossoma. Atenção ao botão autossoma. Aqui você está vendo esse botãozinho, e esse botãozinho permite então inserir qualquer outra função. Por quê? Porque ele vai abrir o assistente de funções. Tá? Então esse botãozinho que você está vendo aí abre o assistente de funções, tá? Então ele permite você inserir qualquer outra função. Agora, se você clica lá no sigmazinho mesmo, olha lá, se você clica aqui, aí ele vai inserir a soma automaticamente. Outro detalhe, ainda que você escolha uma outra função por meio do botão autossoma, você escolhe lá a média. Quem é que vai ficar lá fixo de função no autossoma? É a soma sempre, tá? A soma fica fixo lá. Mas você pode escolher uma outra função se você quiser por meio do assistente, que é o que ele vai abrir para você, tá certo? Então, esse é o botão autossoma. Soma é uma das funções mais cobradas em prova. Muita atenção a essa função, que apesar de ser extremamente simples, extremamente fácil, tá certo? Nós vamos ver então mais funções aritméticas, que é a potência. A potência, ela serve exatamente para fazer aquilo que nós vimos que o operador acento circunflexo faz, o operador de potência, e ela serve o seguinte, veja que essa função agora aqui, ela tem dois argumentos fixos. Ela vai trazer para você então a base e vai trazer também o expoente, nessa ordem sempre. Aqui a importância da sintaxe, tá? Veja, eu começo com igual, potência, tem acento circunflexo, né? Você tem que pôr acento circunflexo. Se bem que o Excel já coloca automaticamente para você, mas tem que ter escrito dessa forma certinha. Outra coisa, primeiro vem a base, depois o expoente. São dois argumentos obrigatórios que nós temos aqui. Isso significa, então, que são dois argumentos que eu tenho que colocar. Se eu só colocar a base, vai dar um erro, ele não vai calcular. Se eu só colocar o expoente, vai dar um erro, não vai calcular. E outra, como são dois argumentos, mais de um argumento, eu tenho que separá-los. Como é que eu separo? Eu separo por ponto e vírgula, que é o que você está vendo aí. Olha lá na tela, então. A gente separa, então, por ponto e vírgula, tá? Os argumentos, quando mais de um argumento, a gente separa, então, por ponto e vírgula. Muito bem. E aí nós temos um exemplo, né? Eu quero, então, fazer a potência de 2 ao cubo. Então, eu coloco aí 2, ponto e vírgula, 3. Aqui vai ser, então, a base e aqui vai ser o expoente. É a mesma coisa se eu colocasse 2 elevado a 3. E aí ele vai dar o resultado
resultado 8, tranquilamente aí, né? Função potência, bem tranquilo. Então nós temos mais essa função aritmética. Muito bem, nós vamos parar por aqui. No próximo bloco a gente vai falar de mais funções aritméticas. Até lá!